Sejam todos bem-vindos a mais um programa do nosso querido podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco fazendo parte dessa história, que você parou o teu tempo para poder buscar Deus através do nosso programa. Eu estou muito feliz porque nós estamos chegando na 10ª lição. Olha, vou falar para vocês o que eu tenho aprendido com a lição desse trimestre. Se você não tem ainda, filho de Deus, vai lá, baixa o aplicativo Escola Sabatina, você tem a lição gratuita. Se você não tem ela física, nos fale, que nós vamos dar um jeito de mandar para você, tá bom? Mas não fique sem esse conteúdo. O autor, pastor Mark Finley, um dos grandes conferencistas da Igreja Adventista. Durante muitos anos dedicou o seu tempo falando sobre profecia, sobre o grande conflito. Você não pode ficar sem esse conteúdo, tá bom? E se ainda você tem a coragem de estar nos assistindo e não nos deu uma moralzinha lá no YouTube, vai lá, filho de Deus, nos ajude a vencer na vida. Vai lá, @PaulistaLeste, tá vendo o GC aqui embaixo? Vai lá, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa Escola Sabatina. E se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero Instagram. Nós temos um Instagram só da Escola Sabatina para você. Vai lá, mipis.apera, tá vendo aqui embaixo? Vai lá, clica, comece a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina, tá bom? E se você ainda não testou seus conhecimentos sobre o quiz da lição, tá vendo o QR Code aqui no cantinho, tá vendo? Vai lá, coloque a câmera e você teste o seu conhecimento. Vai dar certo no final e vamos ter uma grande surpresa para você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. A lição 10 é uma lição que fala sobre o espiritualismo exposto e nós vamos falar de uma forma bíblica sobre esse assunto, tá bom? E eu quero que você tenha carinhos para falar sobre isso aí na sua igreja. E nós trouxemos aqui o Dr. Marcos, que qualquer coisa ele já vai tirar a gente da cadeia, tá bom? O Dr. Marcos é lá do Tatuí. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco. É doutor, é ancião, é pastor, é um pastor local ali. Primeiro ancião da igreja de Mangueiras. Mangueiras, tá bom? Deus seja louvado pela tua vida. Pastor. Mangueiras é o Distrito Central. Nós temos 4 distritos. Tem 4 distritos lá, né? Distritos, né? A igreja central é a primeira igreja de Tatuí, que a igreja a gente chama carinhosamente de Centralzinha, é a igreja central, mas nós temos 4 distritos lá. Vanderlei, Mangueiras, Central e Dr. Laurindo. São os 4 distritos. Olha isso daí. Manda um abraço pro teu povo. Um abraço aí a toda a turma de Tatuí, especialmente lá a Igreja das Mangueiras. Deixa o nosso coração, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço também para a esposa, não pode deixar. A Elaine, um beijinho ali no coração dela, do Gustavo e da Maharani. Temos aqui o pastor Douglas, diretamente do distrito do Carrãozinho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Muito obrigado por estar aqui nos ajudando e trazendo a palavra de Deus, querido. Amém. Eu quero agradecer também ao convite que foi disponibilizado a nós, né, Dr. Marcos? E que Deus possa nos abençoar nessa nova lição aqui. E também quero mandar um beijo para minha querida esposa Raquel, meu filhinho Brian também. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos começar o estudo da lição 10, tá bom? Dr. Marcos, pode orar para nós? Claro, você. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos abrindo a Tua Palavra e queremos Te pedir a unção do Teu Santo Espírito para podermos tratar de um assunto tão especial, tão importante e relevante para os dias que nós estamos vivendo. Nos dê sabedoria para podermos tratar dele da forma como Tu desejas. Amém. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Vamos lá, verso para memorizar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17 diz: Porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os nossos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos lá para sempre com o Senhor. Amém. Essa é uma das profecias mais lindas que nós encontramos, que fala sobre a solução da morte. Uhum. E nós vamos falar sobre o espiritismo, nós vamos falar sobre a questão
espiritualismo exposto de uma forma bem abrangente aqui nessa lição. E nós vamos mostrar os perigos de tudo isso. Satanás, ele sempre defende que existe uma segunda chance, como o pastor Douglas falou a lições anteriores aí. Essa segunda chance, nós vivemos ela. Não que teremos uma segunda chance. Hoje as pessoas querem trazer um lampejo de esperança para si, dizendo assim, se não deu certo agora, depois a gente conserta. Mas uma das coisas que eu aprendi é que todos nós devemos uma vida a Deus. E temos uma vida apenas. Como que nós podemos nos defender dessas artimanhas que o inimigo foi colocando ao passar dos anos? E que entrou de uma forma no mundo evangélico, porque existe uma discrepância dessa doutrina no coração dos evangélicos e protestantes. Alguns acreditam na vida após a morte. E outros acreditam que a morte é um sono que você será despertado pela palavra de Deus, de acordo com Tessalonicenses. O que é esse perigo? Essa falsa esperança pode trazer para a vida de um ser humano? Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acho interessante esse tema, que é um tema que Satanás ele sempre vai querer colocar na mente humana. Ele sempre vai querer fazer o povo acreditar que existe sim uma segunda chance, uma segunda oportunidade, que inclusive você pode vir visitar parentes, conversar com o pai, com mãe, enfim, ele sempre vai colocar isso na mente. E quando a gente vê essa artimanha, essa estratégia de Satanás, a gente vê que já apresenta lá em Gênesis. Quando a gente vai, por exemplo, em Gênesis 3, 4, o que o diabo fala? Satanás ele fala, se comerás, certamente não morrerás. Não morrerás. Né? A gente já vê por aí que, desde aquele tempo, ele já vem com suas artimanhas, já vem com as suas ideias, ele vem com a cultura grega ali sendo introduzida no povo. Aí, quando vem no século XIX, a lição apresenta, inclusive, as irmãs Fox, né? Ali em 1847, quando elas mudam para uma cidadezinha pequenininha. Em 1848, nessa mesma casa, elas começam a escutar barulhos, ruídos, e ali então elas começam a se comunicar com o suposta pessoa que faleceu ali naquela casa e tal, e começa a conversar, e ali começa então, como podemos dizer assim, as pioneiras desse lado espiritual, desse mundo. As cofundadoras foram as irmãs Fox. Sim, e elas começam... Aperfeiçoado por Allan Kardec. Exato. Aí elas começam a apresentar essas ideias e isso acaba entrando no mundo cristão, infelizmente. Então isso é uma artimanha, isso é uma estratégia de Satanás que ele colocou em muitos corações e que esses muitos corações estão espalhando por aí essa teologia que é falsa, essa ideia que é falsa, porque para Deus não existe a separação do corpo de matéria e espírito. De matéria e espírito, exatamente. Eu gosto muito dessa sua observação inicial, pastor Douglas, porque talvez um dos desafios maiores do ser humano, talvez não é o maior desafio do ser humano, é compreender a morte. Nós não fomos feitos para morrer. Então, a morte, quando a gente encara a morte, por mais estudado que nós sejamos, por mais sensato que nós sejamos, por mais fé que a gente tenha, quando a gente está de frente para a morte, isso traz um incômodo. Isso traz para nós uma realidade muito clara. E é justamente nesta posição, nesse contexto, que é o maior drama, talvez, da humanidade, é que o inimigo vai trazer algumas concepções equivocadas para poder desvirtuar o plano original de Deus. Porque, na verdade, tudo isso é para fazer uma contrafação àquilo que Deus estabeleceu. E ele começa realmente ali. Imagine, e eu fico imaginando, num momento ali, no Éden, sem pecado, eles não sabiam o que era morte. Adão e Eva não sabiam o que era morte. Mas ele vem com uma falácia, uma falácia dizendo, contrafazendo uma fala de Deus. Deus disse que eles poderiam ser livres para poder, naquele jardim, comer de
todas as frutas, de tudo aquilo que ele colocou ali, ele podia usufruir, menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que eles comessem, certamente morreriam. Eles não sabiam o que era pecado. Eles não sabiam o que era morte. Mas Deus disse, né? Se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E a falácia inicia ali, quando o inimigo vira para ela e fala assim, vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. Então aqui entra esse grande embate, que inicia ali antes do pecado entrar. Essa é uma falácia que inicia antes do pecado. A falácia de que certamente não morrerá. Deus disse, se o pecar, morre. Satanás diz, se você não morre. E ali começa essa discussão. E é onde que nós entramos no contexto de domingo, né? Porque assim, as consequências mortais do espiritualismo são consequências que a gente não consegue mensurar depois. Porque as pessoas que se envolvem nisso, para poderem se desvencilhar futuramente, acabam vivenciando coisas terríveis. Como a gente entra no contexto da imortalidade da alma. A Bíblia ela é clara em alguns pontos. Eclesiastes, quando nós vemos, nós enxergamos ali, capítulo 9, você vai ver o contexto que fala que os mortos nada sabem, nada ouvem, sua memória jaz no esquecimento. Ah, mas se morreu, mas peraí, você vai para 1 Coríntios capítulo 15, que na volta do Senhor, aquilo que é corruptível será revestido em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será imortal. Uhum. A essência de você ser Deus é você ser imortal. Uhum. Se somos seres imortais, qual é a necessidade de Jesus ter vindo morrer por nós? Você tocou no ponto fundamental. A gente tem que tratar esse tema com muito respeito, porque é um tema que mexe na vida de muitas pessoas. Como nós vimos aqui, pessoas que creem sinceramente no que eles estão... Sim. Porque isso faz parte, né, de uma busca do ser humano. Mas o que nós vemos aqui é que essa premissa da imortalidade ou do espiritualismo, ela traz consigo algumas questões muito importantes. Uma delas é, se de fato a alma é imortal, né, essa imortalidade nos torna algo semelhante a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados com essa característica para podermos viver, desde que nós vivêssemos em harmonia, né? Dentro do princípio que ele estabeleceu. E, na verdade, nós, seres humanos, temos esse vazio da busca dessa imortalidade. Esse é o anseio que a gente tem, para voltar ao original, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas, quando nós assimilamos essa premissa de que nós somos imortais, nós começamos a dizer o seguinte: primeiro, independentemente do que eu faça, independentemente do que... eu vou ter sempre oportunidades. Eu vou ter sempre possibilidades diferentes. E essas possibilidades, eu não dependo necessariamente de um Deus. Eu não dependo necessariamente de alguém que para remir os meus pecados, eu dependo de mim mesmo. Para eu poder ser... sobre as minhas obras. Eu resolvo a minha vida. Isso. Eu tomo controle sobre a minha vida. Aqui a gente começa a distanciar do plano original de Deus, que era um plano de cooperação com Ele. Muito bem. Outra coisa interessante é que Deus ele faz um alerta para o seu povo. O que Deus ele fala? Ele fala assim: filhos, olha, isso tudo que está apresentando para vocês de que existe vida após a morte, imortalidade da alma, isso é algo demoníaco, certo? E ele fala assim para vocês: e por isso que eu vou blindar vocês de tudo isso. Como que eu vou blindar vocês? Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, ele diz assim, que o povo de Deus não deveria tolerar encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consultasse os mortos. De maneira alguma, o povo de Deus deveria se aproximar das pessoas que faziam tais coisas. Por quê? Porque sabia que essas coisas que as pessoas estavam praticando, fazendo, não era algo
divino, e sim que Satanás estaria por trás de todas essas coisas. Então Deus ele sempre quis blindar o seu povo, dizendo assim: filhos, não participam de tais coisas, não façais tais coisas, não consulta pessoas que fazem essas coisas, porque o que eu quero dizer para vocês é que essas coisas não são divinas, e sim do meu adversário, e ele não vai ter dó de vocês. O que ele puder fazer para enganar o maior número de pessoas, ele vai fazer. E nós vamos ver que ao longo da lição dessa semana, isso tem a ver também com muitos enganos. Que inclusive esses enganos poderiam fazer o quê? Que os próprios eleitos pudessem vir a ser o quê? Enganado. Se perder. Pode ser enganados. Entende? Então é um assunto muito importante, é um assunto que precisa muito da nossa atenção para que nós possamos se afastar dessas coisas. Você coloca isso de uma forma muito apropriada, pastor, porque muitos dos nossos irmãos cristãos, eles têm ainda a compreensão, né, que os que morrem vão direto para o céu. Sim. É greco-romano, né? E absorve esse conteúdo, né, que foi incorporado ao longo da história. E é bem interessante a gente fazer ali uma distinção básica entre espiritualismo e o espiritismo. A lição traz isso de forma basilar ali para a gente poder compreender. Enquanto o espiritismo acredita, lógico, na imortalidade, mas num processo de reencarnação. De evolução. De evolução. Existe um processo de reencarnação. Já o espiritualismo acredita na imortalidade da alma, mas não na reencarnação. É de uma outra forma, de várias maneiras. Logicamente, existem várias frentes, né, várias vertentes disso, né, mas elas têm basicamente essas duas diferenças. E aí a gente vê isso também incorporado dentro do conceito dos cristãos. Alguns cristãos, eles incorporaram, amalgamaram essas ideias dentro das suas crenças. E isso afeta diretamente todo o conceito bíblico, né, de Deus como um ser criador, o ser mantenedor dessa vida, e inclusive dentro de um processo, né, que a gente entende de redenção, né, e no futuro a glorificação junto com ele. Isso põe por terra todo esse processo que ele estabeleceu na Escritura Sagrada. As pessoas têm o costume de querer fazer a discrepância. Não, porque Jesus fala do seio de Abraão, fazer discrepâncias entre velho, a parábola do rico e Lázaro, quererem usar parábolas como ponto doutrinário. Sim, sim. Ok? Não há sustentação para isso. Mas é que no Velho Testamento, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento falando sobre o mesmo assunto. E nós vemos que Deus, quando ele cria o ser humano passou a ser ou ter uma alma vivente. Ele é uma alma. Então, é um ser composto. Não existe um dualismo no contexto entre você colocar... O diofisismo defende, né? Se você não sabe o que eu estou falando, diofisismo é uma essência de pensamentos filosóficos que defende que você tem a matéria e você tem o espírito junto a você. E que isso não se comunica. Você morre, mas você tem o espírito. E nessa constância em querer buscar a evolução, porque você sendo bom, você vai tendo uma evolução de tudo isso. O Velho Testamento nunca compõe isso. Não. Ele defende a morte como um sono. Eclesiastes apresenta isso. Gênesis apresenta isso. O salmista Davi, ele apresenta isso para nós. E quando nós colocamos que não há espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos, embora os pagãos acreditassem muito no mundo espiritual, os israelitas entendiam que a morte, como um sono, ela terá o seu despertar na manhã da ressurreição. Sim. Como que isso pode ser um alento, uma mensagem de esperança para nós, nos dias de hoje, diante do Velho Testamento? Nós vemos aqui a lição, ela apresentando vários textos que mostra que até no Antigo Testamento, assim como o senhor acabou de mencionar, Eclesiastes, enfim, os outros textos, mostrando que a morte, ela é sim o que? Um descanso, um sono. E quando nós vemos, por exemplo, na lição de segunda-feira, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, capítulo 14, versículo 20, a lição ela apresenta assim, ó, para descrever a morte dos patriarcas, o sono da morte.
Esse é o tema central. Salmos 13, 3, Salmos 90, 5, diz assim: referia-se à morte. Jó falou de não acordar do sono. Jó capítulo 14, versículo 12 diz, o salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ou seja, então aqui Deus ele está dizendo assim para nós, filhos, vocês sim vão morrer, vocês vão descansar num sono profundo, mas fiquem tranquilos, porque na minha volta, quando eu aparecer, quando as trombetas tocarem, o que vai acontecer? Vocês vão voltar à vida. Exato. Vocês vão ressurgir, vão ressuscitar, né? Então, para esses nossos amigos que muitas das vezes diz que estão vendo parentes, que estão vendo vó e tal, né? A própria Bíblia diz que quando você falece, quando você morre, você não pode voltar para o lugar que você vivia. Você não pode mais reconhecer o seu habitat que você morava, né? A Bíblia apresenta bem isso. Então, assim, qual é o perigo? Da gente pensar que estamos falando com algum parente, com algum amigo, quando realmente não é. Porque Satanás, muitas das vezes, ele vai apresentar coisas que somente você e outra pessoa conhecia, vai apresentar para você para fazer você o quê? Acreditar naquilo que está diante dos seus olhos. E se está diante dos seus olhos, você não vai acreditar? Né? Por isso que tem muitas dessas manifestações. Mas, na verdade, nós sabemos que isso não é algo bíblico, e sim algo do adversário de Cristo. É muito bem, você colocou também mais um ponto aqui importante. Nós temos que entender que acreditamos, a nossa base de fé é a palavra de Deus. Sim. Né? Logicamente, muitas pessoas elas não têm a palavra de Deus como sua regra de fé, como fundamento da sua fé. E aí a importância de a gente poder, com cuidado, com zelo, compartilhar essas verdades a essas pessoas. Mas nós estamos aqui falando para cristãos. Sim. A nossa base de fé é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós vemos no Antigo Testamento várias referências a respeito da morte como um sono. Um sono em que a pessoa não sabe absolutamente nada. Não há trabalho, não há sabedoria, não há louvor, né? O Salmos comenta isso. E fala também de ressurreição, o Antigo Testamento. Fala menos, mas fala de ressurreição. Fala, né? Lá em Daniel, no capítulo 12, verso 2, diz: muitos dos que dormem no pó da terra, olha o que fala do momento do sono, dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, existe na palavra de Deus, no Antigo Testamento, uma esperança. Essa esperança que é dada, que nós vamos ver daqui a pouco no Novo Testamento, também é dada no Antigo Testamento. Deus nos diz, através da sua palavra, que a morte é um sono. E enquanto nós estamos mortos, estamos dormindo. E haverá ressurreição. Ou uma ressurreição para a vida eterna, ou para o horror eterno. E daqui a pouco a gente vai compreender um pouquinho mais isso. No Novo Testamento, agora a gente complementando o que foi dito no Velho Testamento, eu acho, assim, fantástico a passagem que Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16. Olha o que ele fala. Presta bem atenção você que está em casa. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se não há plano de ressurreição, que 1 Tessalonicenses diz, quando ouvir o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Quando você vai para o contexto de Marcos capítulo 5, que é a ressurreição da filha de Jairo, Jesus fala que a menina estava dormindo. Quando você vai para a ressurreição de Lázaro, que já estava há 4 dias, para um judeu ser considerado morto no período de Cristo, era após o 3º dia. Porque muitas pessoas sofriam de catalepsia naquele período. Ele estava no quarto, já estava em estado de putrefação. Jesus o ressuscita. E Jesus ele diz, Lázaro,
desce do céu, Não. sobe do inferno, não, sai do purgatório, não, ele diz, Lázaro, para fora, porque o corpo estava ali. Então, uma das coisas que eu acho interessantíssimo, se nós não acreditarmos na ressurreição, em vão É a nossa fé. é a nossa fé. Pastor, você chega aqui num ponto crucial para nós. É doído falar isso, mas é uma essência muito importante para nós como cristãos. Não faz nenhum sentido nós termos igrejas, pregarmos o evangelho, se a gente não acreditar na ressurreição. E se existe ressurreição, é porque existe a morte. E a morte como algo que é E o salário do pecado? é a morte. É a morte. Ponto. Então, é por isso que é tão importante a gente compreender esse tema, à luz da palavra de Deus, para a gente poder não só viver com base nessa perspectiva, e nessa perspectiva nos traz uma responsabilidade enquanto nós estamos aqui, porque só temos essa oportunidade. O momento é agora. Né? O momento de nós podermos viver o que nós queremos é agora. De servir ao Deus que nós queremos é agora. De levar a mensagem é agora. Não temos que esperar algo que vai acontecer no futuro ou ter uma nova oportunidade. É agora. Então isso nos traz o senso de urgência para podermos viver o cristianismo da forma como nós devemos. Então, quando a gente tem a morte na perspectiva correta, nos chama essa responsabilidade para poder viver. E se a gente desassocia essa morte ao plano como está estabelecido na Bíblia, a nossa fé é vã. Não tem como a gente sustentar tudo isso que a gente prega da volta de Jesus, da ressurreição, porque isso não faz sentido. Então, por isso a compreensão dentro do contexto bíblico do que é a morte, do que ela significa, além de trazer alívio, esperança, paz, nos traz a certeza de que nós podemos ter, sim, uma nova oportunidade, mas essa oportunidade dentro do contexto de uma ressurreição. Sabe o que eu acho mais lindo dessa lição de terça-feira? É que, na verdade, essa lição de terça-feira, ela está apenas confirmando aquilo que já foi dito aonde? No Antigo Testamento. Não tem nada novo. Nada novo. É algo assim que Ampliar. Deus ele apresenta e fala assim, filhos, olha, eu vou apresentar para vocês aqui nada novo. Mas é só para confirmar aquilo. Por quê? Porque se a gente for parar a pensar, a filosofia grega já estava ali com eles. Por exemplo, quando Jesus está ali no mar, na tempestade, o que acontece? Eles estavam com tanto medo ali, quando Jesus ele vem se aproximando deles, andando por sobre a água. Qual é a palavra que eles utilizam? É um fantasma? Fantasma. Já tinham essa percepção. Já tinham essa filosofia Eles grega. acreditavam que... Por isso que era depois do terceiro dia, eles acreditavam que o espírito ficava em volta do corpo durante 3 dias e poderia voltar em algum momento. Sim, sim. Uhum. O judaísmo estava acreditando nisso. Sim, sim. Por causa do quê? Por causa da filosofia grega, Greco. que estava sendo introduzida naquele momento, né? Pelo Império Grego que passou por ali, né? E aí a gente vê essa situação. Mas daí vem Deus, Jesus, e fala assim, não, amigos, vou confirmar aquilo que vocês já estão lendo, porém parece que estão perdendo ao longo do tempo. Aí Deus ele apresenta um novo tema novamente, mostrando o quê? Que a morte é um sono. E aí ele apresenta, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, que você mencionou. Interessante é que Jesus fala assim, ó, Lázaro está dormindo. Ele fala. E ele fala. E aí os discípulos dizem assim, então ele está salvo? Esse salvo era por quê? Porque daria tempo de Jesus voltar até Lázaro e curá-lo. E aí ele estaria salvo daquela enfermidade. Aí Jesus fala assim para eles, não, amigos, Lázaro morreu. Então isso é interessante, né? Da lição é confirmar aquilo que já vinha sendo apresentado lá atrás. E o que eu acho mais incrível, pastor Douglas, é de que ele não só confirma, mas ele materializa isso na vida de Jesus, na ressurreição de Jesus. Sim. Jesus morreu, né? Ele padeceu, ficou ali por 3 dias e ele tem a ressurreição. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a nossa garantia da ressurreição, do processo. Nós acreditamos em vida após a morte, mas acreditamos na vida após a morte com ressurreição. Depois que nós morremos, nós vamos ressuscitar pela graça do Senhor para vivermos com Ele eternamente. E onde nós entramos na lição de quarta-feira, quarta e quinta, que vai ser o espiritualismo nos últimos dias, o diabo ele faria sinais que mexeriam com o cognitivo das pessoas.
que mexeriam com a razão. E ele usaria muito o lado afetivo para poder persuadir. E, na verdade, desde o Éden, ele é a serpente encantadora. Ele apareceu para Jesus como um anjo revestido de luz. E não seria diferente o dos seus ensinos e as suas artimanhas no fim dos tempos. O espiritismo, ele tem a fundamentação principalmente na origem greco-romana, que através de Platão, Sócrates, Aristóteles, eles defendem a continuidade da evolução do espírito para que você possa ser algo melhor a cada dia, mais aperfeiçoado, principalmente por Allan Kardec depois. Agora, como que eu posso entender esse contexto do espiritualismo no fim dos tempos, que o inimigo tentaria dissuadir mesmo a mente das pessoas? Você não precisa se preocupar agora, Marcos. Se acontecer alguma coisa, você tem alguém que... você não precisa pregar para a tua família, que existem denominações que ensinam isso. Depois que você morrer, você pode pregar para eles. E você vai ter o poder para poder batizá-los depois da morte. São enganos. Durante o período que nós estudamos algumas lições atrás, os 2.300 anos, Satanás faria de tudo para impedir a pregação. Hoje ele não impede. Ele engana através da própria pregação. Ele usa o próprio texto. Isso daí, aonde ele quer dar um reforço dele. Ele quer parafrasear a própria palavra de Deus diante dos seus ditos. Dizendo, você não... Meias verdades, né? Meias verdades são piores que uma própria mentira. Como que a gente pode trazer esse ensejo para as pessoas? Porque o nosso tempo está correndo aqui e nós precisamos ainda falar da parte de quinta-feira. Sem dúvida, como eu disse ali no início, esse tema ele mexe com as pessoas e o ser humano ele é muito suscetível a manifestações, né? As manifestações impressionam muito. Tanto é que as pessoas se encantam uma vez uma apresentação de mágica, as pessoas se impressionam quando veem um espetáculo pirotécnico, porque manifestações, eles mexem com o que há de mais precioso no ser humano, o sentimento do indivíduo, né? E não seria diferente. O inimigo ele começou com essas manifestações. Aparece a Eva, como o senhor disse ali, através de uma serpente. Né? Apareceu lá Saul, né? Transvestido como Samuel, e por aí vai. Todas essas manifestações, eles vão tocar num ponto especial onde mexe com a razão do ser humano. Apesar de toda a escritura, de todo o fundamento da palavra dizer algo num sentido, quando as manifestações aparecem, parece que isso desconstrói todo o fundamento da verdade. Que a verdade ela fica em segundo plano mediante uma manifestação. Então, por isso que as manifestações do inimigo elas serão cada vez mais evidentes, serão cada vez mais convincentes no sentido de fazer com que as pessoas desviem da verdade que a palavra de Deus orientou. Pastor Douglas. O interessante também de tudo isso que o senhor acabou de mencionar, Dr. Marcos, é o seguinte: ele vai usar a própria igreja para poder colocar essas ideias para o povo de Deus, como você bem mencionou. Ele não vai usar outras coisas, ele vai usar a própria palavra de Deus, fora de contexto, versículos isolados, para apresentar para a membresia de suas igrejas essas mentiras, né? Quando a gente olha em Mateus capítulo 24, a gente vê ali Jesus alertando o povo, dizendo, gente, tome cuidado, haverá falsos cristos, falsos profetas, e eles vão falar isso, eles vão falar aquilo, e eles vão enganar vocês. Então, Deus ele fala assim para eles, vocês têm que ficar atentos a respeito desse assunto, se basear na verdade. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Falsas doutrinas, falsos enganos, porque as pessoas hoje estão acorrentadas em falsas doutrinas, estão presas a essas ideias mentirosas, e quando elas descobrem a verdade, elas abrem a mente delas, e elas falam assim, puxa, eu nunca vi isso, eu nunca imaginei que era assim. Por isso que a palavra de Deus faz o quê? Ela liberta as pessoas desses enganos. Então é por isso que nós precisamos o quê? Estudar,
examinar as Escrituras, porque aqui contém toda a verdade que nós precisamos, porque os falsos cristos, falsos profetas, irão ser introduzidos na vida cristã das pessoas nos últimos dias. Satanás, essa será uma estratégia dele. E é por isso que nós precisamos o quê? Estar atentos, vigilantes a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Eu gostei muito aqui uma frasezinha, pastor, na lição de escola que diz: com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Nessa nossa única segurança está em Jesus e em sua palavra. Amém. E quando nós estamos interligados a Cristo, o adventismo aguarda a breve volta de Jesus. Não é somente os adventistas que aguardam a volta de Cristo. Várias denominações aguardam esse grande evento que vai acontecer de uma forma global. Mas quando nós acreditamos na volta de Cristo, nós temos a certeza do estado dos mortos. Porque com a vinda de Jesus, vai ter o evento de tudo isso. Como que, de uma mensagem final que vocês podem estar dando aos nossos irmãos, nossos professores, nossos alunos, nós podemos fazer essa ligação, que entender sobre a volta de Jesus e o estado dos mortos pode nos livrar de um grande engano da vida. Posso começar? Por favor. Esse texto, tem 2 textos que sou apaixonado, para que eu e você não possamos ser enganados por Satanás. Primeira coisa, nós sabemos que Satanás irá fazer grandes milagres e prodígios. Se possível, enganaria os próprios eleitos. Olha só que coisa interessante. O que seria que ele utilizaria? Em Mateus 24, 27, diz assim, ó: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, compreender e colocar na nossa vida é que a volta de Jesus vai ser algo universal. Porque Satanás, ele vai fazer grandes enganos no sentido de: Jesus apareceu ali, Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu lá. Mas o que a Bíblia diz? Não acrediteis quando acontecer tais coisas. Segundo motivo. Então, o primeiro motivo é a volta universal de Jesus, para que eu e você não podemos ser o quê? Enganados. Segundo motivo, e aqui entra a parte que eu quero chamar a atenção de vocês e a parte que eu sou apaixonado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, que é o verso da nossa lição, tema da nossa lição, ele diz assim, ó: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo assim: filhos, olha, quando o Senhor voltar, quando Ele aparecer para todos nós, Jesus vai dar a ordem, os anjos vão tocar as trombetas, os mortos vão ressuscitar o quê? Primeiro. Ou seja, nós não iremos primeiro que eles, de maneira alguma. O que eu quero que vocês entendam, a minha ideia é que ninguém vai para o céu, prestem atenção, ninguém vai para o céu sem que primeiro os mortos ressuscitem diante dos nossos olhos. Porque esse milagre sobrenatural vai ter que acontecer diante daqueles que estão vivos. Porque é assim que Paulo diz. Ele diz: os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 diz: depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, nós não iremos primeiro, não iremos depois, nós iremos como? Juntos com eles. Então, ou seja, sim ou sim, depois que Jesus voltar a aparecer para um acontecimento global, aparecer para todos, nós, os que tivermos vivos, vamos ter que ver diante dos nossos olhos os nossos queridos que dormem em Cristo Jesus ressuscitarem diante dos nossos olhos. E aí então nós iremos para um encontro com o Senhor nos ares junto com eles. Então são duas maneiras. A primeira, que Cristo vai ter que aparecer de um modo sobrenatural, universal. Segundo,
é que os mortos vão ter que ressuscitar diante dos nossos olhos. Se eles não ressuscitarem, ninguém vai para o céu. Olha só. Se eles não ressuscitarem, ninguém vai para o céu. Então, já é o segundo motivo. Para encerrar aqui a minha participação, pastor, o inimigo tem um ódio mortal pela esperança que nós temos no breve retorno de Jesus. Ele vai fazer de tudo para a gente poder perder o foco nessa esperança. O foco na esperança da vinda de Cristo. De um lado, tentando desvirtuar o que isso significa, trazendo teorias que não têm nenhuma conexão com esse evento. Teorias de imortalidade, teorias de não dependência de Cristo. E por outro lado, para aqueles que não acreditarem nisso, eles vão ter manifestações que poderão enganar aqueles que estão esperando a volta de Cristo, achando que ele é o Cristo reencarnado, ou o Cristo que estava esperando para poder vir. Então, o que nós temos que estar bastante cientes é de que nós precisamos fundamentar tudo e toda a nossa esperança em Cristo Jesus, em sua palavra, nas suas orientações, sobre a unção do Espírito Santo, para que nós não possamos ser desviados em momento algum dessa verdade, essa verdade que transforma a nossa vida, que nos deixa extremamente no eixo daquilo que o Senhor deseja para que nós vivamos, e assim nós possamos influenciar outras pessoas, resgatar outras pessoas para essa verdade tão especial, a verdade de que Jesus em breve voltará. Voltará para poder buscar os seus. Amém. Buscando os seus através da ressurreição dos mortos. Juntando aqueles que foram fiéis até o final. Aqueles que se permaneceram fiéis com Ele. E para termos a eternidade, para podermos estudar todos esses temas e ver como Deus trabalhou para que nós pudéssemos estar ali linkados com o desejo ideal que Ele tinha para cada um de nós. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Às vezes eu estou falando para alguém aqui que conheceu esse tema pela primeira vez, que nunca tinha ouvido falar sobre esse paralelismo que existe no mundo evangélico e principalmente essa verdade triunfante que é colocado pela palavra de Deus. Mas pastor, quer dizer que então eu estou vivendo uma vida de pecado? Não, você está vivendo uma vida de sinceridade. E Deus, Ele pode te usar aonde você está. Mas a partir do momento em que você conhece a verdade, viva ela plenamente, porque é isso que Deus espera de você. Verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te proteja. Muito obrigado, queridos amigos. Que Deus possa continuar sendo essa fonte de inspiração na vida de vocês. Amém. E continue sendo iluminados pelo poder do Espírito. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração? Pastor Douglas. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, hoje nós estudamos mais um pouquinho da Tua Palavra e compreendemos, ó Pai, que sim, alguns irão passar pelo estado da morte, mas um sono profundo, ó Pai, o qual o Senhor irá nos despertar desse sono com o som de trombetas da Tua vinda. Amém, Senhor. E se nós, ó Pai, for o caso de passarmos pela morte, que os nossos ouvidos, ó Pai, possam ouvir o som da Tua trombeta. Amém. E aqueles, ó Pai, que guardam a Sua volta, também possam, ó Pai, escutar, para que este corpo corrupto possa se revestir de incorruptibilidade, e esse corpo mortal possa se revestir, aí sim, ó Pai, de imortalidade. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que todos nós possamos ter um encontro contigo nos ares, e ali estar contigo para sempre. Amém. Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Essas são as bênçãos que eu te peço, no doce e santo nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você viva esta verdade de uma forma plena. Um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.